Seja bem-vindo ao canal Além do Véu TV. Aqui você encontra mensagens e nossas séries especiais que vão te inspirar a viver uma vida muito melhor. Que Deus te abençoe. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante. Lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Algumas versões, dissolutamente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande festa. Não. Houve o quê? Diga fome. Em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela cidade, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de... Ele desejava, ele não comeu, ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Diga assim, ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra? Diga, sobra. E eu aqui morrendo de fome. Eu me porei a caminho de volta e voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir ele levantou-se e foi para o seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer agora sim uma grande... Porque este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho, que estava no campo, voltou, aproximou-se da casa, ouviu a música e a dança, então chamou um dos servos e perguntou-lhe: o que está acontecendo? E ele respondeu: seu irmão mais novo, sabe aquele lá? Mais novo. E seu pai matou um novilho gordo, porque recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho então encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos os anos tenho te servido, trabalhado como um escravo ao teu serviço, e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa, esse aí teu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é... Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque este seu irmão estava morto e voltou à vida. Ele estava perdido e foi achado. Quem pode dizer glória a Deus por esta palavra? Esse texto é muito conhecido. E a primeira frase que nós lemos no verso 11 está dizendo assim, ó: e Jesus continuou. Diga, Jesus continuou. Continuou o que, gente? Ele está contando 3 histórias. A primeira história é da ovelha perdida, a segunda história é da moeda perdida, e a terceira história é do filho perdido. Diga, filho perdido. Então Jesus continuou, porque ele vem de 2 histórias. E essas 2 histórias, existe um contexto. A partir do verso 1 de Lucas 15, vai falar sobre Jesus estar numa casa conversando com publicanos e pecadores. Diga, publicanos e pecadores. E na porta tem uma outra galera chamada fariseu. Diga, fariseu. E eles estão malucos, porque Jesus está à mesa com pecador e publicano, comendo, trocando ideia. E eles ficam doidos. Então Jesus, ele começa a contar a parábola da ovelha perdida. E ele fala da ovelha perdida. Depois ele começa a parábola da moeda perdida. E ele conta, e aí chega no verso 11, Jesus continuou. E ele conta a história do filho pródigo, como nós conhecemos, ou filho perdido. O interessante é que a ovelha foi perdida fora de casa. Diga, fora de casa. A moeda foi perdida dentro de casa. Diga, dentro de casa. E os filhos, um estava perdido fora de casa, e nós só sabemos no final
que o outro filho mais velho estava perdido? Diga, dentro de casa. É interessante como ele repete. Quer ver uma outra coisa interessante desse texto? Que a ovelha, ela sabe que está perdida. Sabe ou não sabe? Quem já passou na rua, viu um cachorrinho meio desorientado, você falou, rapaz, está perdido. Então o animal, ele sabe que está perdido, porém ele muitas vezes não sabe como voltar para casa. Segunda história de uma moeda. E a moeda, de fato, não sabe que está perdida, né, gente? Porque ela não tem consciência. E na última história tem um filho que está dentro de casa, que não sabe que está perdido, e um outro que está fora, mas que sabe que está perdido. É engraçado como Jesus ele repete as histórias, ele quer falar do mesmo assunto, de uma mesma situação, mas ele começa a repetir as histórias. Por que ele faz isso? Olhe para cá. Quando nós queremos enfatizar algo ou fazer poesia aqui no Ocidente, nós rimamos. Quem sabe uma rima bacana aí? São Paulo é campeão. Muito boa essa. É um exemplo de rima. Foi a primeira que veio na cabeça, desculpa. Quando a gente quer fazer rima, fazer poesia, a gente faz uma rima, ok? O judeu, quando queria fazer uma poesia, ele repetia a mesma coisa de formas diferentes. Era assim que funcionava. No Oriente é assim, quando ele quer repetir, enfatizar algo de forma que você entenda o que eu estou dizendo. Ele vai lá, ele não vai escrever com letras caixa maiúscula, não. Ele vai repetir a mesma história de formas diferentes. E é isso que a gente encontra no texto de Lucas 15. Jesus contando 3 histórias para chegar no mesmo contexto. O filho que fica na casa representa o fariseu da história, que está à porta, olhando e criticando o que Jesus está fazendo. O filho mais novo representa os pecadores e os publicanos da história. Aquele que foi para longe, aquele que gastou tudo e agora volta. Mas a grande pergunta e o assunto de hoje é: quem é o pai? Quem que é o pai da história? Já sabemos quem é o filho mais velho, ok? Quem é o filho mais velho? Diga, fariseu. Me ajuda, irmão. Cutuca o irmão do lado, acorda. Fariseu. Não o irmão do lado, o filho mais velho da história. Quem que é o filho mais novo? Diga, publicano e pecadores. E quem que é o pai? Quem que é o pai? Mais propriamente dizendo, aqui é um conflito. Lei e graça. Lei e... Esse é o conflito eterno. Quem está certo, a lei ou a graça? A graça ou a lei? E esse é o conflito que o fariseu vivia na época de Jesus. Quando Jesus chegou, eles piraram o cabeção, porque falou, esse cara aí fala que é o Filho de Deus e está fazendo uma arruaça na lei. Está fazendo tudo diferente. É sábado, pode curar no sábado? A lei diz que... Mas ele vai fazer o quê? Ele cura. Então o conflito desse texto é o mesmo. Lei versus graça. Eu te pergunto, quem que é o pai? Diga assim, graça. A pergunta dessa noite, para nós, é simples. Quantos de vocês, quantos de nós, querem ter um encontro verdadeiro com a graça? Meia dúzia quer. Fico feliz por isso. Vou perguntar de novo. Sempre é melhor da segunda vez. É que eu falei do time, os irmãos ficam tudo magoadinhos. Não entendo isso aí. Quem quer ter um encontro verdadeiro com a graça nessa noite? Então anote isso. Primeiro lugar, quer ter um encontro com a graça? Quem quer? Abandone os méritos. Anote, não olhe para mim não. Anote seu celular em algum lugar. Pelo amor de Deus, vamos criar essa cultura nesse lugar de anotar aquilo que se fala neste altar. Que nada do que sai daqui se perca na sua vida, amém? Então anote isso, anote o que o Senhor vai falar com você. Anote as revelações que o Espírito Santo trouxer para você nas mensagens, porque isso vai ser vida para você. Daqui 3 meses você vai ler um texto e o Senhor vai falar com você de algo que você anotou. Então anote isso, número 1. Abandone o mérito. Fala para alguém do seu lado, abandone o mérito. Quem vive pela graça sempre está atrás de recompensa.
E esse é o filho mais velho, é a lei, sempre procurando uma recompensa. Olha o verso 29, nós lemos, talvez você não percebeu. Olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Diga ordens. Diga trabalho e ordens. Isso é lei. Na lei, quanto mais eu faço, mais eu sou amado. Na graça, eu entendo que não importa o que eu faço, eu continuo sendo amado. Esse jovem surtou, mais velho, quando viu a graça de pé, recebendo um pecador com um abraço. Ele surtou, ele falou, não pode. Isso não existe, porque a lei manda apedrejar, a lei manda matar, a lei manda não curar no sábado, a lei manda colocar para fora aquele que tem alguma doença, algum mal, a lei não tem nada a ver com isso aí. Aí quando ele vê a graça de pé na varanda, vendo um pecador correndo, se aproximando, ele vê que a graça saiu correndo em direção ao pecador e abraçou aquele pecador, ele pirou a cabeça. Porque a religião não suporta a ação da graça. Eu vou repetir, a religião ela não suporta a ação da graça. Para você entender, a lei é como se fosse um programa de pontos. Tipo de milhagem. Quem gosta de programa de milhagem? É uma bênção, irmão. Se você não gosta, procure saber. Mas é como se a lei fosse mais ou menos isso. Tem gente que é pirado assim. Não sei se você conhece alguém assim, pirado em programa de fidelidade, sabe? Se o cara abre a carteira, tem do barbeiro, ele tem do japonês, ele tem não sei de onde, ele tem em todo lugar que ele vai, ele tem um cartão fidelidade. Ele vai abastecer seu carro, ele fala, não, que o carro tem que render até aquele posto, porque naquele posto eu ganho o dobro de milha. Conhece alguém assim? Não olha para o lado. Tudo ele compra no cartão de crédito para gerar milha. Eu não estou falando que isso é errado, irmão. Isso talvez é uma forma inteligente de você usar, né? E você tem um benefício, porque se você vai gastar do mesmo jeito, não vai ter benefício, ok? Não estou falando mal, pelo contrário, procure saber. Mas tem a lei, ela funciona como isso, para você entender. A lei, ela acha que a vida do cristão, tudo que ele faz, ele acumula pontos. Ele acha que tudo que ele faz de certo, Deus tem um papel, uma caderneta lá em cima, uma agenda, onde ele anota, poxa, fez certo, 5 pontos. Olha só que legal, ele ajudou o cara a carregar o negócio, 10 pontos. Aí quando ele xinga o cara no trânsito, Deus fala, 7 pontos na carteira celestial. Deixa eu decepcionar você nessa noite. Deus não soma débitos nem créditos. Deus não faz essa conta. Deus não computa quando a gente acerta e nem desconta quando a gente erra. Heresia. Não. Deus não opera assim. Isso é outra forma. Olha o que o filho mais velho está dizendo. Deus, não é possível. Pai, quer dizer, eu te servi todos esses anos, trabalhei igual um louco, igual um desgraçado, um miserável. E o Senhor não me deu nem sequer um cabrito para celebrar com os meus amigos. Essa é a mentalidade da lei. Essa é a mentalidade da religião. Que eu preciso fazer para ser notado. Eu preciso fazer para ser amado. Eu preciso fazer para ser querido. Ei, eu tenho uma notícia para você nessa noite. Abandone todo o mérito. Deus não soma nem débitos e nem créditos. Olha o que diz Efésios 2, de 8 a 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vós. É dom. Você sabe o texto. Não por obras, para que ninguém... Você pode dizer para alguém assim, ó, vem de Deus. Diga assim, Deus é o provedor de toda a graça. Sim ou não? Olha o que o texto fala, que é pela fé. Da onde vem a fé que você tem? Da onde, irmão? Você foi na esquina e comprou 1 quilo de fé? Está em promoção a fé hoje, eu vou lá comprar umas 200 gramas. Alguém fez isso? Como você recebeu fé? De quem, gente?
de Deus. E o que você fez para merecer fé? E o texto está dizendo que a graça, ela vem pela fé. Ou seja, não tem nada a ver com a gente. Não tem nada a ver comigo. Não tem a ver o quanto eu prego bem. Não tem a ver o quanto eu canto bem. Não tem a ver o quanto eu sirvo bem. Não tem a ver com mérito nenhum meu. Vem de Deus. É dom de Deus para que ninguém se glorie. O problema é que a religião, ela inventou um sistema para que as pessoas se gloriem. Eu tenho 30 anos de crente. Nunca desviei. Já viu esse discurso legalista? Tive oportunidade. Nunca fui numa balada. Glória a Deus, irmão. Nunca traí minha esposa há 30 anos. Aí eu pergunto, mas você é feliz com Jesus? A pessoa com a cara fechada. Tudo que ela viveu foi uma religião. Tudo que ela viveu foi um passatempo. Ela achou que estar numa igreja, não fazer as coisas simplesmente porque achava que Deus ia maltratar ela, fazia dela um cristão verdadeiro. Esse é o sistema da religião. A graça não tem nada a ver com isso. A religião, ela quer adestrar a gente. A religião, ela quer tratar como um cachorro. Quem tem cachorros? Quem tem cachorro? Você pegar um cachorro que está latindo, enchendo as paciências. Você dá um biscoito para ele quando ele fica quieto. E você dá uma paulada quando ele latir. Depois de repetidas vezes, esse cachorro vai parar de latir ou não vai? Lógico que vai. É assim que adestra. Aí eu te pergunto, ele parou de latir? Parou ou não parou? Ele deixou de ser cachorro? A religião, ela quer adestrar a gente. E não nos dar uma nova natureza. A graça não adestra. A graça, ela quer mudar a tua natureza de pecador para justo. Diga para alguém, abandone o mérito. Número 2, quem quer ter um encontro com a graça nessa noite? Então abrace a graça. Não é a irmã graça, mas abrace a graça. Verso 20 diz, estando ainda longe, o pai o viu cheio de compaixão, correu, abraçou e beijou o filho. Correu e abraçou o filho. Já me chama a atenção, não tem muito tempo, mas um pai naquela época, ele não poderia correr. Sabia disso? Ele não poderia, na cultura judaica, homens mais velhos não corriam, era uma desonra. Crianças corriam. Homens mais velhos não poderiam correr, era uma grande desonra. Mais uma vez, a religião quer colocar você numa caixa e a graça vem e fala assim, eu não estou nem aí com a tradição, eu não estou nem aí com a religião, eu vou de encontro ao pecador. E diz que ele correu, diz que ele não ficou nem aí, ele abraçou o seu filho, beijou, que ele deu aquele abraço gostoso. Eu não sei você, mas eu sempre fui muito tímido. Eu sempre tive dificuldade de abraçar as pessoas. A igreja me mudou, porque os crentes gostam de abraçar, irmão. Hoje eu já sou natural, mas eu não era assim, nem sempre foi assim. E eu queria te mostrar que existem alguns tipos de abraço. Tem ou não tem vários tipos de abraço? Vem cá, Dé, tá aí? Fugiu não? Existe o abraço esfoliante. Primeiro palmas para a calça do Dé, eu não tinha visto. Eu não ia falar, foi a pastora ali que lembrou. Abraço esfoliante, sabe como que é, não? É assim, ó. Segundo tipo de abraço é o abraço Shrek. Já viu, não? Shrek. Bruto, bicho bruto. Sabe? Assim, ó. Devagar, hein? Ai, meu pulmão. Eu era do abraço, não estou nem aí. Sabe como que é abraço, nem aí? Tímido. Palmas para a calça do 10.
Por último, tem um abraço além do véu. E assim, vem cá, fica de lado. Aqui, ó. Abraço. Espera aí, não balança não. Se for mulher é assim, aí faz assim. Para. Amém, gente? Tipos de abraço. O problema é que a gente começou a agir com a graça da mesma forma que a gente age com abraços. A gente não sabe o que é, a gente não sabe meio que lidar. Sabe quando a pessoa vem, você não sabe se ela quer o esfoliante, se ela quer o Shrek, se ela quer o abraço meio... Se ela não quer muito abraço, então você de longe. Você não sabe muito o que ela quer. Não, é só eu que passo por isso, gente. Eu normalmente já dou a mão aqui, que eu já bato, já puxo. Eu falo, daqui não escapa, aí eu dou um abraço. Senão você fica no vácuo, irmão. Você vai abraçar o cara... Mas a gente acaba não sabendo como lidar com a graça. A gente não entende o conceito de graça, o que é graça, e aí complica. A gente não entende como lidar com ela. E a gente pega a graça, é tipo um presente. Lembrei outra coisa. É tipo um presente. Quem gosta de ganhar presente aqui? Ah, mentira, vai. Quem gosta de ganhar presente? Gosta mesmo? De verdade? E quando você ganha um presente daquela tia? Sem noção. Manja, que só dá meia e lenço. Todo mundo tem uma tia dessa. Ou quando ela dá alguma coisa que ela fala assim, nossa, tua cara. E aí você olha, você nem discerne o que é. Você fala... E tem gente que não sabe lidar com isso. E aí, em vez de ficar, obrigado, aquele sorriso amarelo, já fecha a cara. Criança é assim normalmente, né? Fecha a cara, fala, não gostei, joga de lado e... Mas o que a gente faz com esse tipo de presente? A gente pega, coloca numa prateleira e fala assim, quando essa pessoa vier em casa, eu finjo que estou usando. E tem gente lidando com a graça dessa mesma forma. A gente não sabe como lidar, porque a gente não entendeu da onde vem e quem nos deu. Primeira coisa, gente, Tiago 1,17 diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Nós somos inconstantes, mas Deus não muda. E tudo vem de Deus. Primeira coisa, então Deus é o grande doador da história. Diga assim, Deus é doador. O Filho é aquele que recebe, é o receptor de Deus. Diga recebedor, ou receptor. Um dos dois. Receptor. E quem é o Espírito Santo nessa história na Trindade? É aquele que faz a comunicação, é a comunhão. É aquele que faz a interligação dos dois, amém? Só que aí aparece eu e você na história, o homem, a mulher. E quem que a gente é nessa história? Aí que é o problema. Por muito tempo a gente achou que a gente era o doador da história. Você vai entender onde eu quero chegar. Por muito tempo a gente entendeu e aprendeu assim, que nós temos que Deus é dependente de adoração. Primeira coisa. Não, você tem que adorar, irmão. Se não adorar Deus, ele fica triste. Deus tem um problema de humor seríssimo. Quando a igreja não adora, faz biquinho. Imagina Deus de biquinho, irmão. Poxa, além do véu hoje, Santo André cantou tão baixinho. O que está acontecendo? Será que não gostam mais de mim? Gente, Deus não tem crise de ansiedade. Deus não tem crise de nenhum tipo no céu emocional. Deus, ele simplesmente, ele é. Ele é imutável, diz a palavra. Aquilo que ele é, e ponto final. Nada que a gente faça ou para adorá-lo, exaltar o nome dele, e nada que eu faça para decepcioná-lo vai mudar o caráter de Deus. Deus é o maior doador do universo. Deus fez tudo sem perguntar para ninguém se precisava. Até, eu acho que é por isso, que ele faz tudo e depois faz o homem. Para dizer assim, ó, eu fiz tudo isso para você desfrutar. Ele fez tudo incrível, absurdamente incrível, e não deixou o homem antes, não ia dar palpite. Fala, não, mas muito comprido esse pescoço da girafa, não? Se fosse mulher então, irmão, você imagina a Eva, Deus fazendo os animais. Estava até hoje fazendo.
brincadeira à parte, Deus ele faz tudo, todas as árvores, todos os animais, tudo que a gente entende como natureza e é incrível. E depois ele faz o homem e a mulher faz assim: agora desfrute, use, com consciência, com sabedoria, com entendimento. Ele fala somente desta árvore, olha só, essa aqui você não pega, agora todo o resto eu fiz para vocês. Diga assim: Deus é doador. E a gente aprendeu que Deus está lá esperando alguma coisa, porque está faltando alguma coisa no céu, gente. No céu não está faltando nada. No céu não tem crise, isso não é uma frase de efeito, é uma realidade, lá não falta nada. Deus ele tem dado para nós daquilo que sobra no céu. Ele não está precisando de nada lá, entenda isso. Quando a gente entende isso, a gente entende o nosso papel de receptor. Quem que é o homem nessa história? O homem entrou nessa história através de Jesus Cristo. Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Agora, a vida que agora vivo no corpo, vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anula a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Escute isso. Eu e você assumimos um papel nessa história. Jesus veio como unigênito do Pai. Mas quando ele subiu como primogênito. O primeiro de muitos irmãos. Você agora é filho de Deus. Agora você é co-herdeiro em todas as promessas que Jesus recebeu do Pai. Você foi feito, eu fui feito, para ser um receptor da bondade de Deus. Você não entendeu? Deixa eu falar para esse lado aqui. Você foi feito, minha irmã, ei, meu irmão, para ser um receptáculo, para ser um recebedor da glória de Deus. Quando eu entendo isso, eu entendo que nada que eu faça altera Deus. Ele fala que Deus ele é amor. Diga assim: Deus é amor. Deus não tem amor. Nós às vezes temos amor para dar e às vezes não temos amor para dar. A gente acorda às vezes de bom humor e às vezes atribulado. Só eu acontece isso, gente? A gente tem dia bom e a gente tem dia... Para Deus, todos os dias são incríveis. Deus não acorda assim: rapaz, sexta-feira brava hoje. Teve um furacão lá em Bahamas, vou ter que resolver aquele problema. Irmão, em Deus não há variação nem sombra de dúvida. Ele é Deus. Esse faz parte do caráter dele. Amém? Terceiro lugar, quer ter um encontro com a graça? Entenda uma coisa definitivamente. A graça é uma pessoa. Diga para alguém: a graça é uma pessoa, não é uma coisa. Sabe, por muito tempo, na verdade, muitos abusaram da graça por achar que a graça é uma coisa. Muitos por achar que é um princípio ou que a graça é um conceito meramente, abusaram dela. Sabe, gente que peca de forma deliberada, gente que até planeja para pecar. Você conhece alguém assim? Talvez é você. Fala: não, sexta-feira é o dia que eu vou pecar porque o pastor falou que a graça cobre tudo. Aleluia. Dá até um glória a Deus gospel. Sabe, gente que usa dessa graça barata que estão vendendo por aí. A graça é de graça, mas ela custou um preço muito caro. Usa da graça barata para justificar suas falhas. Ah, não é assim mesmo. Sabe como que é? São os hormônios, não se convertem. Sabe, gente que acha que a graça é um salvo-conduto para justificar suas fraquezas. Gente que ostenta os seus pecados em nome da graça. Justamente por não saber direito o que é. Usam da maneira que acham melhor. Eu tenho algo que vai mudar a tua vida hoje se você entender isso. Quem quer aprender? O dia que você descobrir, de fato,
porque a graça é uma pessoa, essa história muda. O texto que eu citei anteriormente, João 1,14, que diz que ele veio como unigênito, mas ele se transformou primogênito do Pai, e que toda a plenitude estava sobre ele, você começa a entender que Jesus, ele é a personificação da graça. E como isso pode impactar a sua vida, como isso pode mudar a sua vida cristã a partir de hoje? É fácil, gente. Porque é muito fácil eu abusar de um conceito. É muito fácil eu extrapolar um princípio. Exemplo, casamento. É muito fácil eu falar, o casamento está falido. É muito fácil dizer, essa instituição do casamento já não vale mais nada. Isso aí é coisa do passado, casamento, antigamente era legal ter uma mulher só, hoje o negócio é ter 2, 3, troca a sua de 50 por 2, 25, está tudo certo. É muito fácil quando eu entendo que isso é um conceito, é um princípio, casamento. Agora eu quero ver de fato, quando você transforma isso em algo pessoal. E aí você não fala mais casamento, mas eu falo assim, será que é fácil trair a Dani? Que está comigo há 18 anos? Que construiu a nossa história desde sempre. A Dani, que é filha da Rita e do Jorge, que é irmão do Nenê, do Josi e da Josineide. Ela que abriu mão de uma faculdade para poder construir uma família comigo. A Dani, que é a mãe do Lucas e da Lara, que tem educado essas crianças de forma brilhante, que eu jamais faria. Será que é fácil trair a Dani, que passou todos os momentos difíceis da minha vida até hoje, do meu lado, sem reclamar de nada? E também tem feito parte dos momentos mais incríveis e melhores e surpreendentes que eu podia viver. Será que é fácil trair a Dani, uma pessoa? Esse é o problema da graça. É muito fácil trair um conceito. É muito fácil trair um produto. É muito fácil achar que eu tenho um produto à disposição na prateleira. Todas as vezes que eu errar, que eu pecar, que eu falhar, a graça perdoa. A graça cobre. Irmão, quem age dessa maneira nunca entendeu o que é graça. Porque a graça não é uma coisa. A graça não é um salvo-conduto. A graça é uma pessoa. E essa pessoa tem nome. Essa pessoa se chama Jesus Cristo de Nazaré. Jesus abriu mão de toda a sua glória, de todo o seu poder, deixou o seu trono de glória, um lugar onde ele era adorado e reverenciado por todos os anjos, arcanjos, serafins, para descer numa terra, sofrer como homem, conhecer a tua dor, morrer numa cruz, ser cuspido, castigado, pisoteado, ser falado mal, apanhou por causa da gente. Esse homem que é o Filho do universo, este homem que a Bíblia chama de estrela da manhã, rosa de Saron, príncipe da paz, ele veio, se fez homem e morreu por você, para que alguns hoje simplesmente abusassem da graça. A graça é uma pessoa, ela tem nome, e todas as vezes que nós pensamos nela como uma coisa e abusamos nela, nós estamos ferindo uma pessoa chamada Jesus Cristo. Se você acha que você pode em todo momento abusar, fazer o que quiser e voltar, eu não estou dizendo, querido, que a graça não é poderosa. A graça é aquilo que tem de mais poderoso nesse mundo, mas é aquilo que tem de mais precioso nesse mundo. Não é porque ela foi de graça que ela deve ser desperdiçada. Esta noite o Senhor nos trouxe aqui para assentarmos em volta da mesa, para que nós possamos ter real consciência de que a graça que nos alcançou é a mesma que nos perdoa. Que a graça que nos alcançou um dia, a graça que correu para nós quando a gente estava ainda em pecado, a graça que abraçou a gente, a graça que beijou a gente, a graça que não perguntou se a gente estava cheiroso ou não, que abraçou, colocou, chamou os criados, colocou um anel no dedo, uma sandália nos pés, uma roupa nova. Esta mesma graça é uma pessoa. Não trate a graça como se fosse algo sem valor. Ela cobre qualquer tipo
de pecado. Mas ela é uma pessoa.